Outra coisa que nós precisamos deixar certo aqui, ele diz assim, ó, ele citou essa escritura aqui, no parágrafo 401, ele disse, o reino que Jesus há de entregar ao Pai, para que Deus possa ser tudo em todos. Não é? Ele está citando essa escritura aqui, ó. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Isso aqui é lá no final do juízo do trono branco. Não tem nada a ver com rapto, nem com tribulação, nem com 7 pragas, nem com o Satanás sendo amarrado, porque Satanás sendo amarrado, ele não é destruído. E aqui está dizendo assim, ó, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Apocalipse 20 diz que a morte foi lançado no lago de fogo e enxofre. Isto, quando que acontece? Depois dos 1000 anos. Durante os 1000 anos o tempo ainda está correndo. Ainda o seu inimigo não foi destruído. Não. A Bíblia não diz isso. Satanás foi amarrado, não destruído. Quantos pregadores eu já ouvi dizendo porque o último inimigo é a morte, é o rapto. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Para nós, individualmente, mas para o restante, para o mundo, isso ainda vai demorar muito tempo. Não, Satanás ainda vai ser solto, depois está vivinho da Silva. Está vivo. Não é? Está vivo. Então, vamos lá. Agora, ele diz assim, ó, olha, presta atenção, não são minhas palavras, viu? Vamos exercitar esse cérebro espiritual aí, não é? E vamos aceitar os caminhos de Deus. Olha lá. Ó. Agora, eu não sei onde o templo se assentará na terra, mas eu tenho uma ideia de que o templo se assentará ali por onde fica a Palestina hoje. Olha, está dizendo onde ele vai se assentar. Vai se assentar em cima do monte. Lembra que nós falamos do monte? Então essa cidade vai descansar, vindo do céu, vai repousar em cima do monte. Pronta. Deus fez ela, está fazendo. Minhas palavras? Não. Olha o que ele vai dizer aqui. Eu não sei onde o templo se assentará na terra, mas eu tenho uma ideia de que o templo se assentará ali por onde fica a Palestina hoje. Aquele provavelmente será o topo da montanha lá mesmo. Ela vai se estender, claro, não haverá mais mar então. Isso aqui não tem nada a ver com tribulação, nada a ver com Armagedon. Isso aqui é lá depois que a terra for queimada. Ela vai se estender, claro, não haverá mais mar então. Veja, este mundo tem 40.000 quilômetros de circunferência. Então, 2.400 quilômetros dela não é muito comparado a isso. Então, se você pegar 40.000 quilômetros de circunferência, uma bola assim, vamos supor que isso aqui tivesse 40.000 de circunferência, o redondo aqui. O que é 2.400 comparado com 40.000? É só um pedacinho aqui, ó, bem no meio da terra. Ela vai vir, descer do céu e descansar bem em cima daquele monte. Já falamos isso aqui, não é? Diz, então, aquele provavelmente será o topo da montanha lá mesmo, ela vai se estender, claro, não haverá mais mar então. Veja, este mundo tem 40.000 quilômetros de circunferência, então 2.400 quilômetros dela não é muito comparado a isso. Mas esta grande cidade se assentará nesta montanha. Opa, mas esta grande cidade se assentará, repousará nesta montanha de 2.400 quilômetros. Agora, a razão que eu creio nisso é por causa das profecias e coisas concernentes ao Monte Sião em Jerusalém e aquelas cidades por lá. E foi lá onde Abraão, o profeta, procurava por aquela cidade. E era ela cujo construtor e artífice era Deus. Ele procurava por aquela cidade naquela terra. Eu creio que será naquela onde fica aquela terra. Será naquela terra, será lá onde fica aquela terra. Será lá que a cidade vai descansar. Aquela terra, mal dá para encontrar ela no mapa, é um pontinho minúsculo. Dê uma olhada no território da Rússia, dos Estados Unidos, da América do Sul e todos aqueles lugares lá. Mas por que Deus foi tão zeloso com daquele lugar? Essa que é a pergunta. Não posso provar isso, mas me parece assim para mim. Mas onde quer que seja, estamos indo para lá, então louvado seja Deus por isto. Agora, se vocês ficaram com a impressão que eu disse que seria 2.400 quilômetros ao redor desse tabernáculo, lá em Jeffersonville, né, as pessoas... Porque ele comparou a distância lá. Não, então aqui é o centro, é aqui, ó, é ao redor aqui. Não. Deus não está interessado em Jeffersonville para colocar a sua cidade. É Palestina, é o Monte Santo. Foi uma impressão errada porque não vai ser, não. Este tabernáculo, este é apenas um lugarzinho que vai ser destruído. E o mundo será queimado, tudo será extinguido. E este estado de Indiana e Estados Unidos, e tudo simplesmente se derreterá,
se desfazerá em cera lá longe, virando nada a não ser lava. Isso é lá no final do milênio, viu? Porque ele diz aqui, ó, todo pecado e doença, todos os germes e tudo mais vai ser destruído. Eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu, etc. Né? Agora olha só o que ele vai dizer. Pense, Deus esteve 6.000 anos em construção deste mundo, ajuntando ele, formando ele. Como que ele fez? A Bíblia diz que ele fez de coisas que não são visíveis. Olha, ele vai provar que essa cidade vai ser feita do mesmo jeito. Porque ele cita aqui, ó, como que Deus fez o mundo em 6.000 anos? De coisas, está em Hebreus 11, de que Deus criou o mundo de coisas que não são visíveis. Do invisível ele criou o visível. E agora ele vai provar que Deus vai fazer a cidade do mesmo jeito. É o poder criativo de Deus, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Deus esteve 6.000 anos construindo ou em construção deste mundo, ajuntando ele, formando ele. Como que ele fez? A Bíblia diz que ele o fez de coisas que não são visíveis, isto é, ele criou a terra. Agora notem, isso é maravilhoso. O próprio Criador que criou a terra para um propósito, e Satanás a corrompeu, ele desceu para redimir o que tinha restado aqui. Ele foi para outro lugar, olha só, ele foi para outro lugar na sua primeira vinda e está em seu trabalho ainda criando. Criando o quê, irmão Brana? Agora, ele demorou 6.000 anos para fazer a terra. Ele vai levar 2 dias para criar a cidade que vai em cima da terra. Ele usou essa palavra, a cidade que vai em cima da terra, que goes on the earth, que significa que repousa, que se encaixa, que deita, que se assenta em cima da terra. E agora, olha a escritura que ele vai usar de novo. Não foi um erro que ele cometeu. Olha só. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu lhes diria, irei preparar um lugar para vós. Aí ele diz, construir uma cidade de ouro transparente. As ruas de ouro. Ai, meu Deus. Ô, meu irmão, isso aqui não é mitologia, não. Não, isso aqui não é mitologia, não. Isso aqui é literal. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu lhes diria, irei preparar um lugar para vós, construir uma cidade de ouro transparente, as ruas de ouro. Que lugar maravilhoso! Onde que ele vai conseguir, ele será, esses materiais? Será que há materiais em outras terras, e luas, e estrelas, e coisas, em outros planetas, né? Ele não precisa ter isso, ele é criador. Ele se foi para construir a cidade, só sei disso. Para mim isso basta. Não basta para você? Está bem isso. Pois se ele construiu essa e eu gosto desta aqui, desta terra, o que será então quando ele construir essa nova? Se a gente gosta dessas cidades que a gente mora, imagina que ele vai construir. Ó, que coisa maravilhosa. Estou feliz, tão feliz, que estou indo para esta cidade. Noite de atualizações, hein? Updates. Será que o profeta estava citando Bíblia? Vamos dar uma olhada? Porque esperava, falando de Abraão, esperava a cidade que tem fundamentos. Não é cidade espiritual, cidade vento, cidade fantasma. Tem fundamento, ela é real. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é quem? Deus. Quem é Deus? Jesus. Quem que é o artífice? Artífice, no inglês diz maker and builder, que significa aquele que faz, make, fazer, cujo aquele que faz. Artífice é aquele que faz, cujo aquele que faz e que constrói. Olha, irmão, peraí, ela é tão real que já levou ele, está levando ele 2.000 anos para aprontar ela, desde que ele foi. Irmão, ai meu Deus do céu. Deus tem um processo, ele está lá, em algum lugar essa cidade existe. Abraão sabia, falou, em algum lugar, só que nem construída ela não estava naquela época. Ele só achou o lugar onde ela vai descer. Foi a única coisa que tinha na época. Ali na pedra fundamental, onde seria lançada, né, a pedra fundamental, o terreno, ele achou o terreno. Aqui é o terreno, parei em cima do terreno. Eu li Hebreus 11:10. Aí no verso 13 em diante diz assim, falando dos heróis da fé. Todos esses morreram na fé. Falando de Abraão, Sara. Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas,
e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isso claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Eles já saíram de lá. Mas agora desejam uma melhor, não é? Se fosse da terra, queriam voltar para a sua pátria da terra, é o que Paulo está dizendo. Mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Já lhes preparou uma cidade. E o profeta diz, é ele fazendo essa cidade, preparando essa cidade, 2000 anos. Faz 2000 anos desde que ele se foi. O que ele está fazendo? Ele está em algum lugar preparando esta cidade, literal.